Vamos lá. Vamos começar hoje a reflexão de hoje com uma pergunta. A pergunta é: você tem pedido apenas que Deus tire o seu problema ou tem buscado entender o que Ele quer fazer através desse simples e importante problema? Por que essa pergunta? Porque nós vamos para a vida de Paulo. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e 9, o apóstolo Paulo fez um pedido para Deus que fosse retirado o espinho na carne. Ele orou mais de uma vez com insistência, mas a resposta de Deus foi não. Por quê? Esse texto revela uma das verdades mais profundas da vida cristã. Nem tudo que pedimos será removido, porque na maioria das vezes há sempre um propósito por trás e a gente não entende. Talvez você fique se perguntando o que era o espinho na carne, o espinho na carne de Paulo. A Bíblia não define exatamente o que era, mas a Bíblia descreve que era algo constante, algo que causava sofrimento e algo que limitava o apóstolo Paulo. Isso pode ter sido uma enfermidade, uma perseguição, uma fraqueza contínua. O ponto principal não é o que era, o ponto principal é o efeito que causa. Era algo que incomodava profundamente Paulo. A oração de Paulo em 2 Coríntios 12, versículo 8, diz que Paulo diz assim: orei por 3 vezes ao Senhor. Só que esse orar aqui, em outra tradução vem, roguei 3 vezes ao Senhor. Ou seja, é um pedido, é uma oração, é um choro com lágrima. Isso mostra que realmente o apóstolo Paulo queria ser livre, queria ser liberto daquele problema. E revela também que ele buscava a Deus com muita intensidade. Então, para todos os efeitos, não faltava fé da parte dele. Então, mesmo assim, Deus não removeu. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa resposta muda tudo, muda totalmente a perspectiva na vida de Paulo. Deus não removeu o problema, mas Deus deu algo maior. Deus deu uma solução primordial para ele, que era a graça. E a graça ali, naquele momento, era suficiente. O propósito ali era evitar o orgulho. É tanto que no versículo 7, Paulo explica o motivo. E ele diz assim: para que eu não me exaltasse. Ou seja, o espinho foi colocado para que eu não me exaltasse. Ou seja, Deus permitiu o espinho como forma de manter Paulo humilde. Mesmo sendo um grande apóstolo, ele ainda precisava da dependência de Deus. Você vê aí a fraqueza do homem. A que ponto chega? Deus usa essa fraqueza de forma intencional. Por que Deus faz isso? Porque essa fraqueza, ela vai revelar a dependência do homem, ela vai quebrar a autossuficiência humana, ela vai apontar para Deus e não apontar para o homem. O poder de Deus, ele não aparece na força. O poder de Deus, ele aparece na limitação humana. Quando a sua força acaba, é que Deus começa a se apresentar na sua vida. Deus nem sempre remove aquilo que a gente pede, mas Ele nos sustenta firme, de pé, em meio à angústia. Esse texto ensina para nós algo fundamental. Deus não prometeu remover todo o sofrimento. Deus prometeu sustentar, fortalecer, dar graça suficiente. Às vezes Ele muda a situação, às vezes Ele muda você por dentro da situação. A mudança de perspectiva na vida de Paulo, ela se manifesta da seguinte forma: aí Paulo, ele entende a situação e ele começa a dizer assim: me gloriarei nas fraquezas, porque quando penso que sou fraco, é aí que estou sendo forte. Isso mostra que Paulo entendeu o propósito, ele parou de resistir e ele passou a confiar. A conclusão desse tema é que Deus não tirou o espinho de Paulo, porque havia um propósito por trás, era necessário manter a humildade. A graça ali naquele momento seria suficiente. Isso nos ensina que nem todo sofrimento será removido, mas nenhum sofrimento acontecerá sem propósito.
Deus não remove tudo que dói em nós, mas Ele nos transforma, Ele nos fortalece para a gente sustentar. E essa sustentação ela vem somente por meio da graça. Então, curta, comenta e compartilha, deixa o comentário, salve.